Salve, salve amigos do canal Detetives Vascaínos, ótimo sábado a todos e chega agora mais um vídeo recheado de informações sobre o Vasco que encerrou sua preparação hoje pela manhã para o duelo deste domingo contra o Botafogo. O lema no clube é vencer e fazer a sua parte e aguardar os resultados da rodada e que eles sejam favoráveis para o Vasco, aí, possibilitando assim a classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. E como era de se esperar, eu vou te contar todos os detalhes que o Carrilli preparou em termos de mudanças, filosofia de jogo e muito mais. Óbvio que eu vou desenhar também a questão dos reforços, que aos poucos vão chegando. Hoje foi o dia do clube anunciar o Garré, de receber o português Nuno Moreira, que chegou aí no aeroporto do Rio, e aí fica a dúvida. E os outros? Logo, logo eu te conto mais. Então, já sabe, fique comigo até o final, já larga o like, compartilha o conteúdo para o YouTube, recomendar os nossos vídeos na plataforma e venha se juntar a nós aqui no canal. Bom, galera, amanhã o Vasco precisa fazer sua parte, vencer e aguardar que os resultados da rodada sejam benéficos. Hoje, Madureira e Fluminense são aqueles dois clubes principais, né, que podem tirar o Vasco aí das finais do Campeonato Carioca. Há outros, mas esses são os principais, pois estão em situação mais favorável, em que pese o tricolor, né, estar empatado aí, né? O Fluminense está empatado com o Vasco. Só que o Vasco é um clássico e o Fluminense vai jogar contra o já rebaixado Bangu, que não tem mais aspiração, não tem mais pretensão nesse campeonato e pode até ser goleado, aumentando assim o saldo de gol do rival. Mas o Fábio Carrilli não quer pensar nisso, quer a equipe assumindo a responsabilidade e vencendo com autoridade em casa. O Botafogo está aí para jogar com uma equipe mista, muito se fala isso. E com isso a pressão se coloca ainda maior para os vascaínos. Como eu informei desde ontem no canal, o Carrilli vai fazer mudanças tanto no meio como no ataque. E a mudança do ataque é a principal delas. O garoto Ryan deve sim ganhar mesmo uma vaga lá na frente e ser o companheiro do Verratti. Quem assistiu meu vídeo de ontem à noite, eu dei em primeira mão esta possibilidade. E a outra também já cantada é da volta do Tietê, né, no meio campo ali, ele que já conhece o Botafogo e dá mais mobilidade na visão do Carrilli aí ao meio campo do Vasco, deixando ele mais leve. O Vasco precisa da vitória e provavelmente o Carrilli vai novamente deixar essa ideia de lado, né, de jogar com 3 volantes para atuar com 2. O jogador que pode seguir no time é o garoto Zuccarello, Lucas Zuccarello, hein? O Carrilli vem gostando do atleta e acredita que ele pode fazer aí uma boa trinca com o Coutinho, com o Ryan, ajudando aí na ligação do meio para o ataque. Nas demais posições, o mesmo time que iniciou contra o União Rondonópolis, incluindo o Lucas Freitas na zaga, que ao que parece assegurou sua titularidade, né, na equipe mesmo com o Lucas Oliveira recuperado. O Carrilli considera o Freitas um jogador mais forte, mais agudo na marcação. Veremos nesse teste aí contra o Botafogo se o atleta vai se sair bem mesmo ou dar brecha para o Maurício Lemos entrar. Bom, sobre uma provável escalação do Vasco, podemos colocar o time com o Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, o Lucas Freitas e o Lucas Piton, Hugo Moura, Tietê, o Zuccarello e o Coutinho, o Ryan e o Verratti. Lembrando que a única possibilidade de uma mudança de última hora acontecer, de repente é o treinador voltar a colocar 2 volantes com mais poder de marcação, tirando aí o Tietê e deixando o Matheus Carvalho. Mas os testes que o Carrilli ensaiou aí nessa semana foram mais no sentido de deixar o Tietê no meio campo. Enfim, o que você achou dessa formação? Dá para vencer bem o Botafogo? Está esperançoso que o Vasco vai para as semifinais do Carioca? Então comente e participe. Vamos deixar o clássico de amanhã de lado e seguir falando de reforços. Hoje foi dia do Vasco oficializar a contratação do Benjamin Garré. O jogador vestiu a camisa do Vasco, pousou para foto, se deu oficialmente suas primeiras palavras aí já com a camiseta de número 15. Após os exames médicos de ontem, o jogador assinou o contrato até dezembro de 2027. O argentino fez questão de destacar que está muito feliz em estar em um clube grande como o Vasco e não vê a hora de estar apto aí em campo, né, tanto em termos de documentação como em termos físicos para estrear pelo time. Cogito que sua estreia possa acontecer aí nessa primeira semana de março, aí, quando acontece a segunda fase da Copa do Brasil. O Vasco vai tentar correr contra o tempo para dar entrada nas documentações exigidas e o jogador dentro de campo também fará de tudo para conseguir aí uma boa adaptação, de repente ser colocado aos poucos. E o outro reforço chegou hoje. Ao Rio vai se juntar ao Garré nesta missão, o atacante Nuno Moreira.
O português desembarcou bem cedo no Galeão e vai vestir a camiseta de número 17. Acredita-se que ele esteja até melhor fisicamente que o Garré, já que vinha atuando pelo Casa Pia na temporada lá de Portugal. Já o Garré vinha numa pré-temporada, né? E lá na Rússia, naquele frio danado, né? E ainda precisa adquirir ritmo de jogo. O Nuno, assim como o Garré, também citou estar muito feliz em jogar no time grande como o Vasco, com ligações de Portugal, o que vai ser uma nova etapa para ele. Prometeu aos torcedores dar 100% do que tem dele em campo. O jogador fez exames médicos ao longo do dia e até segunda será oficializado pelo Vasco após a assinatura do contrato e o Vasco aí concluindo todo o processo com o Casa Pia. Casa Pia que no primeiro jogo sem o Nuno, que vinha fazendo a diferença por lá, venceu hoje, superou o Gil Vicente em casa por 1-0. E as próximas contratações, Marcos? Olha, o Vasco tem até sexta-feira, dia 28, para concluir mais reforços. Só que tudo indica serão mesmo peças ofensivas, para o setor ofensivo. A situação do Lloyd Augusto segue indefinida. Amanhã teremos novidades de desdobramentos, né, daquela live feita pelo angolano dias atrás, porque o seu time, o Alanyaspor lá da Turquia, vai jogar e ainda não se sabe se o jogador será relacionado. Caso não seja, sinal de que alguma coisa possa realmente estar ocorrendo, ou uma punição ou uma negociação mesmo com o Vasco. O Vasco aguarda a poeira baixar para ver se o cenário muda aí. Sobre Brian Palacios, do Atlético Mineiro, o Vasco segue aí alinhando os últimos ajustes com o clube, lá com o Galo, para que o jogador possa se apresentar. Os detalhes finais estão sendo aí finalizados por ambos os clubes, até para saber, né, exatamente quando o Palacios vai ter aí a autorização de viajar para o Rio de Janeiro. Em relação ao Nasser Villarreal, o garoto de 19 anos do Milionários, o suspense continua também. O clube colombiano já liberou o Vasco para negociar diretamente com o atleta e o seu corpo de empresários. No entanto, nada evoluiu por hora nesse sentido, porque o staff do atleta ainda não se pronunciou a respeito. E como eu já falei ontem, tem um histórico negativo em relação à transferência de seus jogadores. E o Vasco vai precisar agir rápido, porque é um jogador valorizado pelo Sub-20 que fez e com olheiros também da Europa. Então, não está descartado, de repente, que alguém do departamento de futebol tente até fazer esse trabalho de convencimento no olho, no tete-a-tete, viajando lá para a Colômbia, para que esse projeto do Vasco seja mostrado ao vivo e possa seduzir o jogador e o seu staff. Foi assim que aconteceu com o Garré e com o Nuno Moreira. Então o Vasco tem que realmente ir para cima, caso esteja realmente interessado aí nessa joia colombiana aí que está sendo aí seduzida por outros clubes. Mas por hora, indefinição total. Sem dúvida alguma, segunda-feira já teremos aí um norte sobre esse assunto e o de Lloyd Augusto também. Bom, galera, estou encerrando meu expediente por aqui. Tudo que eu sei está aí, mas em breve eu volto aqui para contar mais a você. Me acompanhe nas redes sociais no @Detetive Vasco, no X e no Instagram. Por lá também solto muitas informações antes de eu colocar aqui no ar. Ótimo sábado a todos, ótimo início de domingo. Em breve a gente está de volta. Grande abraço!